dizendo: cuidado para que este relatório não seja ouvido, pois assim será que todos os homens venham a se inclinar para Jesus. Então os judeus tomaram conselho, levantaram muito dinheiro e o deram aos soldados, dizendo: digam que enquanto dormiam, seus discípulos vieram à noite e roubaram o corpo. E se isso vier à audiência do governador, nós o convenceremos e os protegeremos. Os guardas pegaram o dinheiro, e fizeram como foram instruídos. E assim, estas palavras foram publicadas afora, entre todos os homens. Capítulo 14. Ora, um certo sacerdote chamado Finéias, e Adás, um professor, e Agaeus um levita, desceram da Galiléia até Jerusalém, e disseram aos governantes da sinagoga, aos sacerdotes e levitas, dizendo: vimos Jesus e seus discípulos sentados na montanha chamada Mamir, de 1000 milhas, o Armeron, e ele disse a seus discípulos: vá a todo o mundo e pregue a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o que não crer será condenado. E estes sinais seguirão sobre os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão em novas línguas, tomarão serpentes, e se beberem algo mortífero, isso não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles se recuperarão. E enquanto Jesus ainda falava com seus discípulos, nós o vimos ser levado ao céu. Os anciãos, os sacerdotes e os levitas disseram: deem glória ao Deus de Israel e confessem a ele. Isso é verdade? Ouvistes e vistes essas coisas que nos dissestes? Eles lhes disseram: enquanto vive o Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Jacó, ouvimos essas coisas e o vimos ser levado ao céu. Os anciãos, os sacerdotes e os levitas disseram-lhes: vieram aqui para esse fim, para que nos dizerem isso. Ou viestes aqui fazer vossos votos a Deus? E eles disseram: viemos pagar nossos votos a Deus. Os anciãos, os principais sacerdotes e os levitas disseram-lhes: se vocês vieram aqui fazer seus votos a Deus, então para que propósito nos contam esse conto ocioso, que vocês tagarelaram diante de todo o povo? Finéias, o sacerdote, e Adas, o professor, e Agaeus, o levita, disseram aos governantes da sinagoga, sacerdotes e levitas: se estas palavras que dissemos e o que vimos, são pecados, eis que estamos aqui diante de vós, faz a nós como bem parecer aos teus olhos. E eles pegaram o livro da lei e os condenaram a não dizer a mais ninguém aquelas palavras, e deram-lhes de comer, de beber, e os expulsaram da cidade. Além disso, lhes deram dinheiro e 3 homens os escoltaram para irem com eles, e os colocaram no seu caminho de volta até a Galiléia. Assim partiram em paz. Ora, quando estes homens partiram para a Galiléia, os principais sacerdotes, os governantes da sinagoga e os anciãos, se reuniram na sinagoga, fecharam o portão e lamentaram com grande lamentação, dizendo: que sinal é este que chegou a passar em Israel? Mas Anás e Caifás disseram: por que vocês estão perturbados? Por que chorais? Não sabeis que seus discípulos deram muito ouro àqueles que guardavam o sepulcro, e os instruíram a dizer que um anjo desceu e rolou a pedra da porta do sepulcro? Mas os sacerdotes e os anciãos disseram: pode ser que seus discípulos tenham roubado seu corpo. Mas como é que a sua alma entrou de novo no seu corpo, e como ele está lá na Galiléia? Mas eles não puderam responder a essas coisas, e no final disseram: não é lícito acreditar nos incircuncisos. Por que deveríamos acreditar nos soldados, que um anjo desceu do céu, e rolou a pedra da porta do sepulcro? Quando na verdade, seus discípulos saquearam o sepulcro. Não sabeis que não é lícito aos judeus crerem em nenhuma palavra dos incircuncisos? Sabemos que aqueles que receberam muito dinheiro de nós, falarão de acordo com o que lhes instruímos. Capítulo 15. E Nicodemos levantou-se, e parou diante do conselho, dizendo: vós dizeis bem. Não sabeis, ó povo do Senhor, os homens que desceram da Galiléia, são tementes a Deus e são homens de substância, odiando a mentira, homens de paz? E eles te juraram, dizendo: vimos Jesus no monte Mamilque, ou 1000 milhas, o Armeron, com seus discípulos. E que ele ensinou a eles tudo o que ouvistes deles. E, dizem eles, o vimos ser levado para o céu. E ninguém perguntou a eles de que maneira ele foi levado, pois, como o livro das Sagradas Escrituras nos ensinou, que Elias também foi levado para o céu, e Eliseu clamou com grande voz, e Elias lançou sua capa peluda sobre Eliseu, e Eliseu lançou a capa sobre o Jordão e passou por cima do Jordão e foi para Jericó.
E os filhos dos profetas o encontraram e disseram: Eliseu, onde está Elias, teu senhor? E ele disse: Foi levado para o céu. E eles disseram a Eliseu: Pode ser que um espírito o alcançou, e o lançou sobre um dos montes? Vamos levar nossos servos conosco, e procurá-lo. E eles convenceram Eliseu, e ele foi com eles, e o procuraram por 3 dias e não o acharam, e eles sabiam que ele havia sido levado. E agora me escutem, vamos enviar pessoas que o procurem em todas as montanhas de Israel, e ver se o Cristo não foi tomado por um espírito e lançado sobre uma delas. E essa palavra agradou a todos, e enviaram pessoas que procuraram por Jesus, em todas as montanhas, e não o encontraram. Encontraram José de Arimateia, mas nenhum homem ousou pôr as mãos sobre ele. E relataram aos anciãos, aos sacerdotes e aos levitas, dizendo: Percorremos todas as montanhas de Israel, e não encontramos Jesus, mas José de Arimateia, encontramos. E quando ouviram falar de José, sentiram alegria e deram glórias ao Deus de Israel. E os governantes da sinagoga, os sacerdotes e os levitas, aconselharam-se sobre como deveriam se encontrar com José. Eles pegaram um volume de papel e escreveram a José estas palavras: Paz seja contigo. Sabemos que pecamos contra Deus, e contra ti, e oramos ao Deus de Israel para garantir que você viesse a seus pais, e a seus filhos. Oramos ao Deus de Israel, e ele te livrou de nossas mãos. Agora, pois, vale a pena, pois ficamos todos perturbados, porque quando abrimos a porta, não te encontramos, e sabemos que criamos um mau conselho contra ti, mas o Senhor te ajudou. E o próprio Senhor fez, sem efeito, nosso mau conselho contra ti, ó pai José, tu que és honrado entre todo o povo. E eles escolheram de todo o Israel 7 homens que eram amigos de José, a quem ele também contava entre seus amigos, e os governantes da sinagoga, dos sacerdotes e levitas disseram-lhes: Veja se ele recebe nossa epístola, e a lê, saberemos que ele virá até nós. Mas se ele não a ler, saberemos que está irritado conosco, saúda-o em paz para que volte para nós. Eles abençoaram os homens e os deixaram ir. Os homens foram a José, e fizeram reverência, disseram-lhe: Paz seja contigo. E ele disse: Paz seja convosco, e de todo o povo de Israel. E eles lhe deram o livro da epístola. José o recebeu, leu e abraçou a epístola, abençoou a Deus e disse: Bendito seja o Senhor Deus, que redimiu Israel de derramar sangue inocente, e bendito seja o Senhor, que enviou seu anjo e me protegeu sob suas asas. Ele os beijou e pôs uma mesa diante deles, eles comeram, beberam e ficaram ali. Então levantaram-se cedo e oraram. José selou sua jumenta e foi com os homens, chegaram à cidade santa, a Jerusalém. E todo o povo veio ao encontro de José e clamou: Paz seja a tua entrada. E ele disse a todo o povo: A paz esteja convosco, e todo o povo o beijou. E o povo orou com José, estavam surpresos de vê-lo. Nicodemos o recebeu em sua casa, e fez um grande banquete, chamou Anás e Caifás, os anciãos, os sacerdotes e os levitas para sua casa. E eles se divertiram comendo e bebendo com José de Arimateia. Eles cantaram um hino, abençoaram a Deus, e todo homem foi para sua casa. José, porém, ficou na casa de Nicodemos. No dia seguinte, que era a preparação, os governantes da sinagoga, os sacerdotes e os levitas levantaram-se cedo e chegaram à casa de Nicodemos. Nicodemos os encontrou e disse: Paz seja convosco. E eles disseram: Paz seja contigo, com José, com toda a tua casa e com toda a casa de José. E ele os trouxe para sua casa. E todo o conselho foi estabelecido, e José sentou-se entre Anás e Caifás, e ninguém mais falou uma palavra para ele. José disse: Por que me chamaste? E acenaram a Nicodemos para que ele falasse com José. Nicodemos abriu a boca e disse a José: Pai, tu sabes que os doutores reverendos, os sacerdotes e os levitas procuram aprender uma questão de ti. José disse: Perguntem-me. E Anás e Caifás pegaram o livro da lei e ajustaram José, dizendo: Dê glória ao Deus de Israel e faça-lhe confissão. Pois Acã, quando foi castigado pelo profeta Josué, não previu a si mesmo, mas declarou-lhe todas as coisas e não ocultou-lhe nenhuma palavra. Portanto, tu também não nos escondas e faça-nos saber todas as coisas. E José respondeu: Não esconderei uma só palavra de vocês. E eles disseram-lhe:
Ficamos muito irritados, porque imploramos